Sejam bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre este excelente livrinho aqui, sobre os maus pensamentos, do Evagrio Pontico, que é um dos padres do deserto. Eu li esse livro há poucos dias, ele me chamou a atenção por uma série de coisas. Acho que é um livro, assim, interessante para todos nós, não é? Na vida espiritual. É um livro que pode ajudar também aos terapeutas, aos psicólogos, nos seus processos terapêuticos. Porque isso aqui luta contra uma obsessão que nós temos, né? Que é desses pensamentos que se nos ocorrem muitas vezes ao longo do dia, aos quais damos uma atenção a maior parte do tempo, para algumas pessoas excessiva, não é? E que acarretam emoções, né, intensas, incômodas, fortes, de modo que o nosso corpo reage e a nossa própria vontade, a nossa inteligência são tomadas como se aqueles pensamentos constituíssem a verdade, né? E esse tema, como podemos ver por este livrinho antigo aqui, não é uma novidade, é algo que a tradição da igreja já conhece e desenvolve há muito tempo, já é uma luta ascética comum. Então, nós podemos investigar na sabedoria da igreja e entender melhor como nós mesmos, no nosso dia a dia, lidamos com isso. Se você está me assistindo, é terapeuta, é psicólogo, eu tenho certeza que você vai se beneficiar desse livro. Se você está me assistindo e faz terapia, isso aqui vai te ajudar muito no seu caminho terapêutico, nessa luta contra os maus pensamentos. Sobretudo se você tiver esses problemas mais sérios com os pensamentos obsessivos ou intrusivos, e aqui que fique claro, isso de modo algum retira a necessidade de um tratamento farmacológico quando necessário. Você tem uma avaliação médica, você tem o tratamento farmacológico, mas também o tratamento farmacológico acompanhado pelo tratamento psicoterapêutico, claro. E este livro aqui é um instrumento nesse tratamento psicoterapêutico, entende? Então, se tem um processo bioquímico em você, que está ocasionando os maus pensamentos, é claro que você precisa ir atrás disso. Mas veja, o tratamento farmacológico ainda não é o único capaz de te ajudar a lidar completamente com essa situação. Na verdade, ele vai remover boa parte desse incêndio que está na sua cabeça para que você consiga apagá-lo de vez, né? Ele vai apagar assim as chamas maiores para que você se concentre em focos específicos do incêndio no seu caminho terapêutico. E este livro do Evagrio nos traz grandes lições, né, sobre os maus pensamentos, os pensamentos obsessivos, tá bom? Então, vou começar falando um pouquinho do Evagrio Pontico. Ele é um autor já conhecido, né? Especialmente nos últimos anos, ele ficou conhecido. Padre Paulo ajudou a divulgá-lo falando sobre a assídia, não é? Tem se falado muito sobre a assídia em contextos diferentes, as pessoas falando propriamente da vida espiritual, em outros aspectos da vida, como a assídia se manifesta, como o demônio do meio-dia nos ataca, e uma das principais fontes falando da assídia é o Evagrio Pontico. Eu lembro até de um vídeo antigo do Padre Paulo Ricardo, acho que, então, quando ele gravou esse vídeo há alguns anos, não me lembro se tinha algo disponível em português do Evagrio sobre a assídia nessa época, mas o fato é que as pessoas foram voltando a se interessar por esse padre da igreja, que é do século IV, viveu entre 345 e 399. Ele foi ordenado leitor por São Basílio Magno, depois foi diácono e acompanhou São Gregório de Nazianzo a Constantinopla. Passados alguns anos em Constantinopla, ele foi para o deserto, onde viveu no Egito como um padre do deserto. E nós já vimos aqui São João Clímaco, não é? Inclusive, na introdução, o tradutor aqui comenta, não o tradutor, deixa eu ver quem fez tem uma introdução, deixa eu ver, a apresentação da edição aqui, acho que foi o próprio tradutor que fez. Enfim, não sei se foi o editor, se foi o tradutor que fez a apresentação desta edição aqui, acho que deve ter sido o editor, que comenta que há uma divergência entre o Evagrio e São João Clímaco acerca da assídia, de como lidar com ela, mas nós estamos dentro dessa linha
da literatura ascética dos padres do deserto, que é tão importante para nós. Porque, ao contrário do que possamos imaginar, ela lida com problemas que são nossos. Estamos falando, já gravei um vídeo sobre a qualidade literária de São João Clímaco na Santa Escada. Também podemos mencionar São João Cassiano, que trouxe a sabedoria do Oriente, a sabedoria ascética do Oriente para o Ocidente. E nós temos também o Evagrio Pontico, tá bom? Então é nessa tradição em que ele está. Bom, essa é a edição da Eclésia, tá? Edição de bolso da Eclésia. Muito bonita, gostei. Gostei do tamanho da fonte, tudo. Tem muito espaço para fazer anotações. Aqui o livro é curto, o Evagrio também, de um jeito parecido com São João Clímaco. Ele é um autor objetivo porque ele pretende ser claro. Essa é uma das coisas importantes, não é? No vídeo sobre São João Clímaco eu falava disso também. A necessidade dele ser claro porque ele sabe que muitas pessoas ali são... a origem delas é diferente. Talvez São João Clímaco obteve uma educação, o próprio Evagrio Pontico, ele era filho de um bispo, me parece. Deixa eu consultar, até porque está aqui. Cresceu no Ponto, na região da costa meridional do Mar Negro. Era filho de um arcebispo de Ibora. Ele teve alguma educação, alguma instrução. Chegou a Constantinopla com São Gregório Nazianzo, ok, mas beleza. Ele está escrevendo ali para gente que não tem essa instrução. Para gente que é profundamente honesta, interessada na sabedoria das coisas divinas, interessada em viver bem a vida entregando-a para Deus, portanto que tem uma abertura, ele conta com essa abertura, tá? Daqueles que serão instruídos pelos seus escritos, mas ao mesmo tempo ele conta com o fato que essas pessoas não tiveram uma grande instrução formal, então ele precisa ser direto, claro. E é isso que ele faz. Então ele tem um esforço muito grande para ser preciso. E é aqui que nós encontramos a sua qualidade literária, como São João Clímaco. Embora o Evagrio Pontico empregue menos imagens e analogias do que São João Clímaco. O Evagrio Pontico não conta histórias, não conta narrativas. Ele vai direto ao ponto. Eu vou ler vários trechos aqui para vocês. Mas isso também é uma grande qualidade dele e nos traz uma clareza muito grande. Ele diz que há 3 pensamentos fundamentais. Esses pensamentos, e ele já vou explicar o conceito lendo, que são essas imagens que nos vêm à mente e que nos deixam instáveis, que são da gula, da avareza e a vanglória, ou a glória humana. A avareza aqui é no sentido de, como se diz em inglês, na tradução da oração de Santo Efrem Sírio, que eu gosto muito, é lust for power, luxúria de poder. Lust of power, luxúria de poder. É você ter esse desejo, esse apetite pelo domínio. Pelo domínio das coisas, pelo domínio das pessoas, esse protagonismo. E a vanglória é essa autojustificativa, essa ideia elevada de si, que se pode dar tanto numa combinação, por exemplo, com a avareza, dominar as coisas, ter a posse e ser reconhecido por ela. Quanto ela pode se dar no contexto de um ressentimento muito forte, autojustificativa. A vanglória parece que ela, para mim, esta é a minha interpretação do que eu li, aparece muito como um sinônimo de autojustificativa em todas as circunstâncias. Então é tanto do sujeito que se exalta demais, quanto do ressentido, que se crê vítima de todo mundo. Porque ele está sempre se justificando. Ele quer uma vingança de algum modo. Tá? E a gula, a avareza e a glória humana correspondem, segundo o Evagrio Pontico, às 3 tentações que Nosso Senhor sofre no deserto. Por isso são os 3 pensamentos fundamentais. E aí ele diz, o que são esses pensamentos? Está aqui na página 15. O título do capítulo 2 é As representações sensíveis e a memória a serviço dos pensamentos. Ele começa dizendo, todos os pensamentos demoníacos introduzem na alma representações de objetos sensíveis. Impressionado com eles, o intelecto carrega em si as formas destes objetos. E assim é, conforme o próprio objeto, que ele pode reconhecer o demônio que se aproximou. Uma coisa que a gente vai falar ainda bastante ao longo desse vídeo
é que o Evagrio pede que a gente realmente preste atenção a esses pensamentos. Mas não que a gente preste atenção no momento da tempestade, tá bom? Quando eles estão lá atormentando a gente, causando uma série de emoções confusas, porque nesse momento a gente vai ser presa deles, de fato. Inclusive ele fala em um momento sobre mudar o foco, não é? Que é uma estratégia importante para que nós nos ocupemos com outras coisas, porque os pensamentos, diz o Evagrio, cortam uns aos outros. E, no entanto, é importante sabermos de onde vêm esses pensamentos, quais são os seus objetos, portanto, a narrativa que eles nos contam, para que, não sendo prisioneiros deles, pelos nossos afetos, nós consigamos desmontá-los. É o famoso, como o professor Olavo perguntava, né, no sentido intelectual, mas isso vale para todos os nossos pensamentos incômodos, de insegurança, de medo, de raiva. De onde veio essa ideia? De onde veio essa ideia? Sempre se perguntar, não, eu tô com raiva desse jeito. Não, beleza, vou fazer outra coisa agora, porque agora eu tô com muita raiva, tá? Depois eu voltando, cara, será que justifica? Por que eu tô alimentando essa porra? Porque o processo, se você, primeiro, não faz essa tentativa de mudar o seu foco, até aquela paixão, aquele sentimento arrefecer, e você continua alimentando aquilo, você nunca vai conseguir tomar essa distância para você desmantelar esse pensamento, com a sua razão. Porque veja, são imagens que te são sugeridas. Por isso que o Evagrio Pontico fala de pensamentos demoníacos. Ele chama esses pensamentos que contrariam a verdadeira natureza humana, que nos tornam disfuncionais, tanto nos nossos afetos quanto nas nossas ações, de pensamentos demoníacos. Portanto, são pensamentos que nos são sugeridos. E veja, são milhares deles. Às vezes ao longo de um dia. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com essa realidade? Eles vêm a partir das imagens que nós vemos. E que aos poucos nós aprendemos a fomentar. Das imagens que nós guardamos. Então, como é que nós olhamos para a realidade? Se nós já vemos, por exemplo, já chegamos de uma interpretação negativa da vida, de um certo pessimismo que pode ser complicado aí por uma série de fatores, de novo, pensando num processo terapêutico, por exemplo, o sujeito já carrega em si uma imagem que é um pouco negativa da realidade. Quando ele aprende novas imagens, novas circunstâncias, novas possibilidades de vida, existem chances de que ele as aprenda a partir desse olhar pessimista e forme novos pensamentos, maus pensamentos, a partir da combinação entre essas imagens e o olhar pessimista. E é por isso que é importante ele olhar para cada um desses pensamentos e desmantelá-los. Entendeu? O que está acontecendo comigo? De onde que eu tirei essa ideia aqui? Como que eu posso saber se essa situação, que nunca me aconteceu na vida, se essa nova oportunidade vai dar errado se eu nem sequer tentei? Por que eu sinto como se já tivesse dado errado? E penso assim, enquanto que a coisa não aconteceu. O Evagrio recomenda a disciplina do corpo para os pensamentos, tanto pelo jejum quanto pela oração. O que é possível entender aqui é que quanto mais o corpo recebe, o corpo é regalado, parece que dessa forma, esses maus pensamentos são estimulados. O Evagrio já percebe que existe uma unidade psicofísica no ser humano. Que é uma unidade espiritual. Ou seja, o ser humano é uma unidade, é uma coisa só. A alma é a forma do seu ser. Então, o que afeta o corpo vai afetar o espírito, realmente. Se, por outro lado, você disciplina o seu corpo, você abre a sua inteligência, você afasta a névoa que está na frente dela e você consegue fortalecer a sua vontade.
Porque aí reside a disciplina contra os maus pensamentos, né? Tanto na inteligência quanto na vontade. E aí você pode me dizer, cara, mas, poxa, eu tenho aí, por exemplo, pensamentos obsessivos, eu estou sofrendo muito com isso e, cara, eu não tô conseguindo vencer. Por mais que eu enxergue que eles são absurdos, tem hora que parece que eles me tomam. Olha, se você tem essa consciência e se ainda assim os pensamentos te tomam, você precisa de ajuda, tá? Você precisa procurar um terapeuta e precisa procurar um médico também. Porque se for forte a esse ponto de que a sua inteligência até consegue perceber, mas você é dominado por eles, é indicação de que aí de fato existe algo que está mais forte que você e que você precisa de ajuda. Tá, quando você for ajudado, quando você começar o tratamento médico, isso vai desaparecer? Não. O que vai acontecer é que isso vai atenuar. E aí você vai ter uma folga, uma pequena trégua para aprender a lidar com isso e para ter força para empregar técnicas como essas de que o Evagrio está falando aqui. E é fascinante. O que eu estou dizendo aqui do tratamento médico vale como disciplina do corpo. Eu não estou contrariando o conselho do Evagrio. Muito pelo contrário, eu estou me aprofundando no conselho que ele dá. Porque no fundo é uma coisa só. É preciso cuidar do corpo para cuidar do espírito e vice-versa. Porque é um ser humano só, é uma pessoa só. Inteira. Corpo, alma. Uma unidade. Há pensamentos impuros, um tanto quanto ansiosos. Pensamentos como de preocupação. Que são aqueles problemas, às vezes aquelas picuinhas, aquelas pequenas coisas do nosso dia a dia que ficam nos nossos pensamentos. Se alguém foi mal educado conosco, se um objetivo nosso não deu certo. Veja, aqui eu estou falando para além de um problema de saúde, eu estou falando no nosso dia a dia. Existe algo que pode nos estressar, por exemplo, de tal modo, ou incitar o nosso desejo de tal modo, ou colocar fogo na nossa procrastinação de tal modo, intensificar aquilo, que nós damos voltas e voltas naquele pequeno episódio do dia e nos perdemos e deixamos de fazer aquilo que temos de fazer. Cara, assim, mesmo que você tenha tido uma briga em família, seus deveres continuam de pé. Mesmo que você tenha experimentado grandes desentendimentos no seu trabalho, com as suas amizades, quando você está sozinho, quando você volta para casa, se você, sei lá, se é uma questão de justiça, objetivamente, você precisa ir atrás disso, ou se você precisa pedir desculpas, são coisas que você tem que fazer, mas ficar dando voltas na sua cabeça para você sentir mais raiva ainda, para você alimentar aquela picuinha e ficar falando sobre aquilo o tempo todo, é um mau pensamento. Isto te distrai, te desloca do que você realmente deveria fazer. Isto te fragmenta. Tem um trecho muito bom do Evagrio aqui, página 89. Eu já vou entrar em como isso ocupa o nosso intelecto. Deixa eu ver aqui. Veja. O título do capítulo é o capítulo 22. O título é Pondo-se em guarda contra os processos que excitam a irascibilidade. Que esses episódios de picuinhas dos nossos dias normalmente excitam a nossa irascibilidade. A gente, como se diz, perde a paciência. Existem uma série de consequências ao perdermos a paciência. Tá? Diz o Evagrio. Se alguém deseja obter a oração pura e apresentar a Deus um intelecto isento de pensamentos, que domine sua irascibilidade e vigie os pensamentos que ela engendra, ou seja, os que têm como origem a suspeita, a raiva e o rancor, os quais, mais do que tudo, cegam o intelecto e destroem seu estado celeste.
Isso aqui precisa ser dominado. Por quê? Isso aqui fecha a nossa inteligência. Quanto mais a gente se dedica àquilo, quanto mais a gente dedica o nosso tempo, porque existe um tempo que é empregado, existe um esforço. Os pensamentos aparecem espontaneamente muitas vezes, ou como eu disse, reflexo de alguma situação. E, no entanto, quanto mais voltas damos àquilo, nós fazemos um esforço que nos irrita, que nos deixa cansados, frustrados. Qual que é a consequência disso? Se você vai sentar para fazer a sua oração, para ler um livro, para escrever uma página do seu diário, talvez isso até ajude a expulsar, não é? Mas se você precisa de toda a sua atenção em outra coisa, você não consegue dá-la. Você não está inteiro ali. Você está, veja uma palavra, possuído por este pensamento. Uma das conclusões que eu cheguei lendo aqui sobre os maus pensamentos do Evagrio Pontico é como a atenção excessiva a esses pensamentos nos desumaniza. Como nós passamos a viver uma vida superficial, dando atenção excessiva a eles. Tem uma passagem de São João Clímaco que eu não esqueço. Na tradução inglesa está mais ou menos assim, que o irado é um endemoniado voluntário. Porque ele mesmo vai permitindo com que esse mau pensamento, esse demônio, como diz o Evagrio, esse pensamento demoníaco o possua. Até que chega a hora que ele já não consegue pensar em outra coisa, que ele está na sua frente, mas ele está ali, mexendo a boca, talvez. Vocês já viram isso? Vocês já viram isso? Existem pessoas que falam sozinhas, que gritam sozinhas. Normalmente elas precisam de alguma ajuda médica também, porque aí já é um estágio elevado. E de fato tem um momento em que o Evagrio fala, é muito interessante. Ele diz assim que ser dominado por esses pensamentos pode levar à loucura. Então é bom que o sujeito não fique sozinho, não se afaste do convívio dos seus companheiros de vida ascética, porque ele pode enlouquecer, diz o Evagrio, pelos pensamentos. O sujeito perde a própria identidade, existe uma cisão na sua personalidade. E, claro, o Evagrio também não tinha os recursos para diagnosticar uma doença, por exemplo, física. Ele estava tentando articular aquilo que ele observou. O que eu quero dizer aqui para vocês é que nós podemos observar esses mesmos fenômenos em nós mesmos. Tá? E que existe uma série de remédios para esses fenômenos. Para esses, melhor do que fenômenos problemas ou fenômenos problemáticos, manifestações problemáticas dos nossos pensamentos. E do nosso modo de viver, em última instância. Existe algo nesses pensamentos que nos afasta desse centro que nós buscamos, que nos afasta dos objetivos principais das nossas vidas. Todos os dias. Se Diabolos é o divisor, se os pensamentos nos colocam numa guerra interna, num reino que está dividido contra si mesmo, será que o Evagrio exagera em chamá-los de demoníacos, quaisquer que sejam as suas origens? Bioquímicas ou não? Será que ele exagera? E, portanto, será que não nos cabe buscar todos os recursos que tivermos ao nosso alcance para lutarmos contra esses pensamentos que nos querem destruir? E aí ele diz, aqui eu volto para a página 28, sobre o foco.
Ele diz como os pensamentos cortam uns aos outros. Vejam, mas se um dos pensamentos que cortam se prolonga, ele se instala no lugar do que foi cortado. E será de acordo com este segundo pensamento que daí em diante o homem receberá o impulso que o fará agir. Esses pensamentos, eles podem ser concorrentes, mas não simultâneos. Existe um pensamento aí que vai cortar os outros. Qual que é o risco desses três pensamentos fundamentais que o Evagrio fala, da gula, da avareza e da glória humana? Como eles, de algum modo, mexem com os nossos afetos, com as nossas emoções, pensando na ira, sobretudo, não é? Que aí está atrelada à glória humana no sentido de autojustificativa, por isso que eu tenho falado da glória humana, da vanglória, como sinônimo de autojustificativa, acho que a ira entra aí. O sujeito está tentando se justificar quem ele é, justificar o que fizeram com ele o tempo todo, o tempo todo, ele está com raiva. Isso promove uma alteração tal no corpo dele, nele inteiro, que ele é dominado por isso. Bom, e daí em diante é que ele vai receber um impulso que o fará agir. Portanto, é importantíssimo cortar esses pensamentos, substituí-los por outros. E daí vem a recomendação de fazer outra coisa. Quando nós fazemos outra coisa, uma atividade que nos puxa, a nossa concentração como que sai dali, sai daquele pensamento. E ele não vai impulsionar a nossa ação. Que no caso pode ser uma ação de vingança, por exemplo. Ou quando a gente está cansado demais, isso vai entrar na assídia, a gente pode receber tentações outras, ruins, para pelo menos ter um falso desafogo daqueles pensamentos ruins, incômodos, chatos, mas torturantes. Então, o que diz o Evagrio é que nós precisamos lutar para prolongar o pensamento que vem do espírito. Quais são esses pensamentos? Depois a gente vai ver, né? Tem um pensamento que é propriamente humano, o pensamento demoníaco, que são esses maus pensamentos, e o pensamento angélico. O pensamento angélico, diz o Evagrio, é o que penetra na natureza das coisas. Na ordem dos seres. Diz o Evagrio, na razão dos seres. Se eu não me engano, ele usa essa expressão. Eu já vou ver aqui, eu só estou antecipando esse aspecto. Mas é aquilo que nos puxa para uma comunhão com a realidade. E o pensamento humano é o que está atrelado à existência material das coisas. Portanto, no ser humano especificamente, o pensamento angélico e o pensamento humano, que é bom, que é positivo, podem caminhar juntos. Porque da existência material, daquela coisa ali individual, a gente pode pensar numa série de coisas. Olha, eu estou vendo aqui a edição do livro do Evagrio, aqui está na minha frente, estou segurando ela. Eu elogiei, né, no começo o tamanho da fonte, tem espaço para fazer anotações, eu gosto desses livrinhos pequenos de bolso, eu achei que a capa ficou bonita, gostei e tudo mais. Esse objeto material, quando eu olho para essas letras, quando eu as decifro, eu consigo ter ideias acerca da razão dos seres. Puxa, eu consigo ver como que pensamentos que tanto me incomodavam e me incomodam são coisas nas quais eu não preciso acreditar, que eu não devo dar atenção a esses pensamentos, que eu devo desmontá-los. Tudo isso eu aprendi por intermédio deste belo livrinho, deste belo instrumento material aqui. Eu comecei a entrar na razão do ser, comecei a entrar em um aspecto da vida do ser humano, da minha própria vida. Opa, eu estou mudando o foco. Eu estou chamando a minha atenção para outra coisa. Entende? E naquele momento, aquele pensamento forte e doloroso, ele vai ser cortado. Encontre alguma coisa boa que chame a sua atenção. Enquanto você se disciplina também, não é? Já em seguida ele fala dos pensamentos angélicos e humanos. Por exemplo,
3 tipos de pensamentos, capítulo 8, angélicos, humanos e demoníacos. Por exemplo, ficou sobrando, tá? Os dos anjos, para começar, os pensamentos perscrutam a natureza das coisas e buscam suas razões espirituais. A gente pode dizer que é o pensamento noético, né? O sentido das coisas. A ideia de contemplar e compreender o fundamento, o sentido de cada coisa, partindo da sua manifestação material, que vem dos pensamentos propriamente humanos. A gente pode olhar para alguma coisa e, de fato, ver aquela profundidade, não é? Contemplar uma paisagem, por exemplo, ver como ela é bonita, como aquelas árvores são bonitas, como o céu está bonito, ver todas essas manifestações materiais, e a gente pensa no Criador, em Deus mesmo. A gente é levado por essa realidade material a razão do ser, a razão das coisas, a razão daquela beleza. Mas há outros objetos que às vezes a gente pode olhar e não se levar por isso. A gente está, sei lá, se você vai no supermercado, você está prestando atenção nos objetos materiais que você precisa comprar. Veja, objetivamente, não tem nada de errado. É parte da vida. Esse é um pensamento humano. É normal. Entende? Veja como o pensamento humano e o angélico dialogam aqui. Acho que o Wagner chama de pensamento angélico por ser um intelecto puro, né? E que nós tendemos à contemplação. Mas, claro, no nosso caso, nós não prescindimos do corpo para isso. Muito pelo contrário, nós precisamos dele para isso. E é por isso que ele precisa estar ordenado. E é por isso que os maus pensamentos são sub-humanos. Porque eles pervertem essa capacidade que nós temos de ver a bondade das coisas. Inclusive a utilidade delas para nós. Que é um tipo de bondade também. É aí que eles vão entrar, aí que eles vão tentar perverter. Para que nós nem consigamos chegar ao pensamento da razão das coisas propriamente. Vejam como a obsessão com os maus pensamentos e a atenção a eles, dito de um modo muito simples, nos deixa mais burros. Porque você pode estar sentado numa mesa, você está pensando em outra coisa, você não está, sei lá, não estou nem vendo, não estou nem pensando nos livros que estão aqui, não estou nem prestando atenção neles. Eu estou com o livro aberto aqui, mas eu estou assim, pensando em outra coisa. A minha própria compreensão da realidade material mais básica, ela é minada pelos maus pensamentos. Perceba como isso é divisor na minha vida. Assídia, de que o Evagrio fala também. O que eu anotei da assídia? Que a assídia puxa outros pecados. E diz o Evagrio, depois que essa crise passa, é necessário examinar, porque muitas vezes a gente não vai perceber a assídia pela assídia, ou a assídia enquanto tal, mas a gente a percebe pelos efeitos. Cara, por que eu fui comer aquele doce que eu não queria e estou me sentindo mal agora? Por que eu fui comer aquele lanche? Por que eu simplesmente fiz essa compra aqui por impulso? Peraí, esse é o meu desejo concupiscível, tá? Beleza, eu tô desejando coisas diferentes. Por que eu voltei a cair no vício da pornografia? Luxúria. Pera, eu tô desejando uma série de coisas diferentes. Como que isso acontece? Tá, beleza, eu quero entender. Eu não posso fazer essas coisas. Essas coisas são erradas em si. Mas qual que é a origem delas? Não sei, estava desanimado. Estava com preguiça. Não estava querendo cumprir aquele compromisso naquele momento. Opa, tem uma origem aí. Tem uma origem. Diz Evagrio, a assídia nos leva a outros pecados. E quando nós percebemos, só que muitas vezes o que nos assusta são os outros pecados, né? Só que a gente ainda não conseguiu chegar na raiz. Aí diz Evagrio, quando a gente percebe, né, quando a gente tem consciência disso, quando a gente desmonta, lógico que não durante uma crise, ele diz que não dá, mas quando a gente consegue desmontar, quando essa crise, esse desânimo voltar, a gente já vai perceber a origem dele e vai desmantelá-lo. E ele diz que esse demônio, ele não suporta ser desmascarado, ele foge quando ele é desmascarado. Aqui separei 2 citações, página 33.
A fuga do pensamento para longe de vós será a prova de que lhe dirigistes a palavra correta, pois é impossível este demônio permanecer depois de ter sido abertamente desmascarado. O truque da assídia é ser enganosa, né? Dizer que ela não está lá. Então é preciso fazer como que um mapa, não é? De onde surgiram as outras tentações? Em que momento elas apareceram? Né? Qual foi, para usar uma expressão bem comum hoje em dia, qual foi o gatilho para elas? Né? Percebam como o Evagrio é preciso, isso aqui é maravilhoso. Tem outro ponto sobre a assídia, página 37, que ele fala também da insensibilidade. Que a gente viu um pouco disso comentando sobre... Qual dos poemas do Baudelaire? Acho que foi o primeiro, ao leitor. Existe aí uma insensibilidade que ela leva em si mesmo ao pecado. E chega um momento que o sujeito já não sente nada. E às vezes até a dor é um consolo. Às vezes até se torturar, porque a única coisa que sobra parece que é a sensação física. Aí diz o Evagrio, esta alma, a insensível, está privada de inteligência, como um porco com os olhos vendados que destrói seu chiqueiro. E a sensação parece a única coisa, a sensação sobretudo física, né? Parece a única coisa real ao indiferente. Cara, pra que, perseguir esse negócio de virtude aqui? Pra que tentar ser bom? Cara, não tô mais com um saco de insistir nesse objetivo aqui. No fim das contas, eu não quero. Eu continuo fazendo, mas eu não quero. Se você não vai na raiz disso, no sentido de por que você está fazendo determinadas coisas, e qual o papel desse incômodo na sua vida, e você só fica alimentando esse desânimo, pode ser que por essa fricção você chegue à indiferença. E aí a sua única distração vai ser talvez física. Vai ser algo que você possa sentir fisicamente. Porque, cara, como você não está sentindo nada mesmo, você ainda precisa lembrar que está vivo. A insensibilidade leva a outras ações. Chega um momento em que os pensamentos podem atormentar tanto que o sujeito para de sentir. Isso é muito comum entre os escrupulosos. O sujeito chega uma hora que ele fica esgotado, cara. Que ele fica esgotado de tanto se acusar. E aí ele vai lá e diz foda-se, ele toca foda-se. Vai e faz o que ele quer fazer. E chega uma hora que ele continua se desprezando, mas parece que ele para de sentir culpa. Ou se a culpa é a única coisa que eu tenho, foda-se, vai com culpa mesmo. Os escrúpulos levam à insensibilidade. Né? E o sujeito ele pode sentir uma culpa desgraçada por um negócio pequenininho que não tem nada a ver. Mas quando ele faz algo de errado, ele nem lembra mais daquilo. Porque a consciência está embotada, ele está tão atormentado e cansado de ficar buscando picuinha de si mesmo o tempo todo, que ele esquece de olhar para as suas ações reais, para as ações que de fato são erradas. Porque ele já está insensível. Então esse sujeito que aparentemente seria o mais sensível de todos, o escrupuloso, ele está caminhando para a insensibilidade. Ele está tentando hipertrofiar, se é que é possível, a própria consciência. E é interessante que o Evagrio traz, tanto para a insensibilidade quanto para os outros maus pensamentos, um remédio, alguns remédios importantes. Um deles é a virtude da doçura. Essa virtude da doçura, ele toma como sinônimo da mansidão, de que se fala na Sagrada Escritura, de Rei Davi, Nosso Senhor. Como a mansidão, a doçura de quem aceita tudo em nome de Deus. Mas tudo o quê? Os pensamentos? Não. De quem aceita a realidade.
porque todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. De modo que você, olhando para a realidade, vai conseguir ver a mão de Deus. Você vai lutar para ver a mão de Deus, ainda que você não entenda o que está acontecendo. Os pensamentos vão continuar vindo na sua cabeça, te atormentando. Mas você vai dar menos atenção a eles. Você vai olhar para eles como que eles são. Meros pensamentos, meras imagens. Se tem uma coisa que está clara no livro do Evagrio, do começo ao fim, e aqui vem na ênfase que ele dá no fato de que esses maus pensamentos nos afastam, obscurecem o nosso intelecto, melhor dizendo, é que agora sim vem o afastam. É que os pensamentos nos afastam da realidade. Nos afastam do presente, daquilo que temos que fazer. Porque um dos aspectos essenciais da nossa vida, e de fato de você viver a vocação mesmo, de você estar inteiro, é você dar atenção para aquilo que está fazendo. Estar inteiro significa também dar atenção. Às vezes, se você está lendo um livro, a atenção, é claro, é o primordial. Se você, sei lá, está fazendo uma atividade na sua casa, manual, alguma coisa assim, é comum que você, os seus pensamentos se deixem... você se deixe levar pelos seus pensamentos, eles ficam vagando, não é? E, no entanto, a atenção é um elemento essencial. E é justamente a atenção. Eu já falei em outro vídeo, né, comentando Gilead, que a atenção é uma prova de amor, a atenção é um ato de amor. Quando você está inteiro ali, é que você está vivendo propriamente. Quando você só está passando superficialmente com a sua cabeça em outro lugar, você está abdicando do único momento em que você pode viver inteiro, que é o presente. Percebam aqui que há um propósito maligno nesses maus pensamentos. Qualquer que seja a sua origem. Que é nos tirar da realidade. Opa! Então parece que existe aí uma conexão entre uma disfuncionalidade no modo de vida, uma vida desordenada e o afastamento da realidade. Exatamente. O nosso objetivo é o de estarmos mais enraizados o possível na realidade. É aí que estamos inteiros. É aí que nos realizamos, que fazemos o que devemos fazer, o que precisamos fazer, o que queremos fazer em última instância. E os pensamentos nos afastam disso. E vejam como eles são poderosos, porque eles estão conosco o tempo inteiro. Aqui, gravando esse vídeo, eu já tive dezenas de ideias aqui na minha cabeça, de pequenas distrações, enquanto eu estou gravando. Pensando em outra coisa, no que eu vou fazer depois. Tem que fazer o thumbnail para o vídeo. Tem que botar no YouTube, tem que programar, estou gravando na terça, vou soltar amanhã na quarta. Tem que programar então para amanhã à noite e tal. Percebem? Então existe algo neles que quer nos desestabilizar completamente. Nos subhumanizar. Porque se tem algo de precioso no nosso modo de vida, na nossa entrega, para o que quer que façamos, é a atenção. E essas duas coisas estão com a gente o tempo inteiro. A possibilidade dos maus pensamentos, quer a gente ser sozinho, acompanhado em qualquer lugar, mas também a possibilidade da atenção. E a virtude da doçura é essa atenção à realidade que nos cerca, ao que precisamos fazer, ao que amamos. De modo que os pensamentos são considerados como secundários. Eles vêm. Beleza. Parece difícil, não? Quando a gente está atormentado por eles, olha, isso parece assim uma coisa de outro mundo ver alguém falando isso. Mas é verdade.
E graças a Deus que é verdade, não? Para lutar, portanto, contra esses pensamentos, o Evário não aconselha a repressão. Isso pode voltar. Mudar o foco não é fazer uma repressão dos maus pensamentos. Mudar o foco é não ser dominado contra esses demônios. No capítulo 19, ele fala 2 modos de lutar contra os demônios. A mudança de foco é muito importante, realmente, para que a nossa atenção esteja voltada para outras coisas, de modo que os nossos afetos não fiquem desordenados e, portanto, não seja o pensamento que permaneça e que nos mova a agir de um jeito errado, tá? Mas em outro momento, passada aquela tempestade, o pensamento precisa ser desmantelado, porque senão ele volta. Tá? Veja o que ele fala, as recomendações. Dividir em vós o pensamento que ele, o inimigo, enviou, um dos inimigos, né? O que é ele? De quantos elementos se compõe e dentre estes qual mais atormenta o intelecto? Opa! Então que historinha é essa que eu estou contando para mim, que eu estou só sentindo, mas não, pera, eu vou examinar isso aqui. Eu vou examinar como se isso aqui fosse um negócio sério. Porque eu estou sentindo que é um negócio sério. Então, em outro momento, eu vou examinar, vou olhar. Que porra é essa? Que narrativa é essa que está na minha cabeça? O que é ele? De quantos elementos se compõe, dentre estes, qual que mais atormenta o intelecto? Eis o que quero dizer. Admitamos que ele vos tenha enviado um pensamento de avareza. Dividiu assim: o intelecto que o acolheu, a representação do ouro, nesse caso a ideia clássica mesmo da avareza primária, a posse do objeto material da riqueza, o ouro em si mesmo, ou seja, por um lado a representação, por outro o próprio objeto, e a paixão da avareza. Perguntai a vós mesmos, qual destes elementos é um pecado? É o intelecto que é pecado? O intelecto que acolheu é pecado? Mas como? Ele é a imagem de Deus. Não seria a representação do ouro? A imagem do ouro? Que homem insensato ousaria dizê-lo? Não seria o próprio ouro, o objeto material, o metal, um pecado? Mas com que finalidade ele foi criado? Se Deus criou, ele não é mau. Como que ele ia ser ruim? Mas, peraí, qual a finalidade dele em relação ao ser humano? O que o ouro pode fazer de bom para o ser humano? Segue-se daí que é o quarto elemento a causa do pecado, o que não é nem um objeto subsistindo existencialmente, nem a representação de um objeto, e muito menos o intelecto incorpóreo, mas um prazer inimigo do homem, engendrado pelo livre-arbítrio, que constrange o intelecto a fazer um mau uso das criaturas de Deus. É este prazer que a lei de Deus está encarregada de circundar. O que isso significa? Olha, você está pensando aí, tá? Está pensando no ouro, está pensando no dinheiro que você quer ter, mas está pensando nas coisas que você vai fazer, nas posses e tudo mais. Sei lá, puxar o tapete de alguém, qualquer coisa assim. Trair a confiança de alguém, você quer pisar em alguém, não, vou ter muito dinheiro, tal, tal e tal. E você conta toda uma historinha, essa historinha vai te levando. Né? Você vai, sei lá, vou dar na cara daquele sujeito que foi mal educado comigo, e eu vou humilhar ele, e eu vou cuspir na cara dele, eu tô com muito ódio, e não sei o que, não sei o que. Tá. E nesse momento, veja, essa historinha que acontece no pensamento, ela chega por inteiro. O seu foco é como se aquilo estivesse acontecendo. O seu corpo reage da mesma forma. E aí você muda, pensa outra coisa. Uma vez passada a tempestade, vai, beleza. Eu pensei nisso aqui e tal, o sujeito me ofendeu. Tá. Ele me ofendeu. Cara, eu quero matar e cuspir na cara, matar esse sujeito, cuspir na cara dele, fazer qualquer coisa ruim pra ele. Pô, isso tá errado. Mas ele também me. Olha, foi sacana comigo. É injusto. Poxa, é uma injustiça muito grave, algo que eu tenho que exigir perante a justiça, o poder judiciário, nesse caso, alguma reparação. Cara, não, ele foi mal educado comigo, mas assim, pô, não dá pra eu chegar no juiz e falar que eu fiquei triste, ressentido.
Fiquei. Isso excitou a minha ira e fez com que eu concebesse maus desejos. Cara, o problema aqui, de toda essa história, em mim, a única coisa que eu posso fazer, realmente, de certo, é controlar esse desejo, porque ele está desordenado, ele está errado, essa ira toda. E é isso. É isso que eu posso fazer. Não gostei de passar por isso, mano. Porra, sou católico. Eu vou oferecer isso a Deus, então. Oferecer isso a Deus. Porque, olha, se eu sentir essa raiva toda, se eu me imaginei cuspindo na cara do sujeito, humilhando ele, será que eu, dominado por um sentimento semelhante, não faria pior ainda do que ele fez comigo? Será que eu não faria um mal muito maior? É justo fazer um mal para responder a outro mal? Então o pecado está nesse desejo, nessa paixão desordenada. Nessa ira toda, inconsequente. E é por isso que é importante esse desmantelamento desses pensamentos. Percebam as duas coisas. Olha, mudar o foco no momento da tempestade, depois desmantelar. Você sofre com a ira, você tem raiva, você lembra. Existem muitas pessoas, né? De novo, às vezes alguns casos precisam realmente de um tratamento, precisa de ajuda médica. Não é? Mas que as pessoas se lembram de insultos de muitos anos. Elas guardam aquilo na cabeça. Né? Em momentos de crise familiar, elas lembram de outros agravos. Ficam alimentando aquilo, ocupando-se inteiramente com aquilo, se dando para aquilo, no caso, se perdendo naquilo. Vejam como isso é terrível. E como isso precisa ser desmantelado. Cara, eu tô pensando num negócio que aconteceu há 20 anos. Aí você olha para essa historinha, você olha para sua raiva do negócio que aconteceu há 20 anos. Olha, há 20 anos doeu, mas, cara, passou, né? Para bem ou para mal, passou. Foi errado? Foi. Mas passou. Eu sou responsável por esta vida de agora. Esse é um jeito de desmantelar os pensamentos. Né? Outra coisa que o Evagrio fala, da importância da virtude da pureza também, que ela permite ver as razões dos seres. Né? A importância da pureza para a vida intelectual, né? A pureza para uma vida com sentido, porque a falta, o objeto oposto à pureza, de fato é a luxúria, mas o que é a luxúria? Uma dispersão completa. A luxúria fragmenta a sua atenção em outras coisas, em outros seres. Ela fragmenta. Porque sempre eles vão estar ali para te servir. E quanto mais fragmentado você está, menos os seus olhos estão voltados para a realidade, daquilo que você precisa fazer, daquilo que você é. Portanto, a virtude da pureza é um elemento fundamental para essa unidade. Para essa unidade de vida que nós estamos buscando. Que é que nos realiza. Outro ponto fundamental do Evagrio é a página 61. Uma das melhores maneiras de desmontar esses pensamentos é pela confrontação circunstanciada com a realidade. Eu dei alguns exemplos ainda agora, né, nos últimos, 2 minutos talvez. É isso que nós precisamos fazer. De novo, esses pensamentos nos afastam da realidade. O que a gente faz? A gente faz o esforço para olhar para o que está acontecendo neste momento, na minha circunstância, o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer. Uma comparação circunstanciada com a realidade. Porque a gente vê como eles não se sustentam. Diz o Evagrio, é necessário, para nosso ardor e nossa força, conhecer estas coisas, a fim de que saibamos se atravessamos o Jordão e estamos próximos da cidade das palmeiras,
ou se continuamos a viver no deserto, expostos aos ataques dos estrangeiros. Cara, se você não sabe onde está, porque os teus sentimentos estão guiando as tuas ações, e os teus sentimentos, por sua vez, estão sendo incitados por pensamentos, obsessões que estão completamente contrárias à realidade, você não sabe onde você está. Mesmo que você, sei lá, tente ter uma rotina, você tem o seu trabalho, que você faça as suas coisas, se você não estiver atento para elas, você não sabe onde você está. Se você não desmontar, não desmantelar esses pensamentos, você não vai saber onde você está. É isso que o Evagrio nos mostra. E essa é a confrontação circunstanciada na realidade. Tá, insegurança. Insegurança do quê? Medo do quê? Raiva do quê? De quem? Por quê? Preguiça. Por quê? Sempre. Comparação circunstanciada com a realidade. E aí vem outro ponto importante do Evagrio, página 66. A permanência desses pensamentos, porque vejam, isso pode se tornar um modo de vida. Às vezes a gente encontra alguém que é muito repetitivo em certas coisas, em certos acontecimentos, em certos fatos, às vezes excessivamente apegados ao passado. Parece que a pessoa vive ali. Por quê? Porque esses pensamentos não abandonam, os seus sentimentos acompanham, e ela vai retroalimentando aquilo o tempo inteiro, agindo em conformidade, de tal modo que ela se perde ali. A permanência desses pensamentos, portanto, faz com que o intelecto decaia. Eles destroem a sabedoria. Concentrar-se nessas coisas é simplesmente deixar de viver. Se você deixa de viver, vejam, a ideia aqui é que eu tenho insistido em outros pontos, até no curso sobre Jayber Crow. A vocação nos é revelada no cotidiano. Você sabe quem é, o que precisa fazer, qual é o sentido de cada coisa que você faz, à medida em que você as faz, e as faz dando-lhes atenção. Isso é estar inteiro em cada coisa. E este é o seu objetivo. É remover os obstáculos que te impedem de estar inteiro em cada coisa. E eu não entrei em outro elemento, porque eu não tenho qualificação para isso. Que é estar inteiro na oração. Estou falando de leitura, eu mencionei oração, mas eu não expliquei, porque eu nem saberia explicar isso. Eu mesmo tenho essa dificuldade, claramente esse obstáculo. Se eu estou falando desse obstáculo dos maus pensamentos, é porque eu tenho também. Tá? Então eu não falei da oração, mas vocês imaginem, tá? Se eu estou inteiro aqui, se eu consigo pensar em estar inteiro fazendo as minhas atividades do dia a dia, cara, eu só consigo imaginar como é estar inteiro rezando. Como é estar inteiro ali, buscando a presença de Deus. E se já é difícil você ler um livro, assistir a uma aula, ouvir um podcast, prestar atenção no que você está fazendo em casa, com os pensamentos te aporrinhando o tempo inteiro, e você sentindo coisas e sofrendo por isso, imagine a oração. Imagine como não é mais difícil estar na própria presença de Deus. Porque essas pequenas atenções às coisas do cotidiano que nos revelam a nossa vocação, também já nos preparam, já são uma forma de atenção a Deus. E nos preparam para essa atenção maior que damos a Deus na oração. E a dispersão? É todo o contrário. Diz o Evagrio que os maus pensamentos são representações falsas de si mesmo e até do próprio Deus. Quando o sujeito entra nessa corrente desses pensamentos, para mim é muito fácil pensar na ira, sobretudo, também na luxúria,
A própria avareza, e aí eu vou parando para pensar em cada um, eu vou vendo como faz sentido o que o Evagrio falou. Nos nossos pensamentos, em que imaginamos realizações desordenadas, gula, avareza, luxúria, ira, etc, etc, existe aí uma ideia errada de si mesmo que o sujeito tem. Uma autojustificativa de que ele merece aquilo, ou que por outro lado ele é fraco demais para aquela coisa boa. Existe sempre uma autojustificativa que distrai o sujeito de quem ele é, ou seja, coloca na cabeça dele uma ideia falsa de si mesmo. Olha o que os pensamentos podem fazer. Porque ao longo de muitos anos em que eles são alimentados, em que recebem atenção, é formada uma interpretação de nós mesmos. Diz o Julián Marías, a pessoa é sempre interpretada. A questão não é não interpretar. A questão é interpretar verdadeiramente. E esses maus pensamentos nos afastam dessa interpretação verdadeira. E aí vem outro ponto. O que o sujeito pensa de Deus realmente? Realmente. Se às vezes o sujeito está preocupado demais com coisas materiais na vida, ele vai se apegar ou vai lembrar de Deus quando? Diante de um fracasso material. Meu filho, vem cá, mas qual é o pensamento, a ideia que você tem de Deus? Porque o pensamento de Deus surge nesse momento do seu fracasso material. Aqui, é aqui que ele fala na concentração em outra coisa, que eu já antecipei, página 70. É preciso, portanto, no momento das tentações, tentar fazer o intelecto passar de um pensamento impuro para uma outra representação, e desta uma terceira, e assim escapar a este enganador contramestre. Se o sujeito não se desloca e não abandona o objeto, ele submerge pela paixão. Então, ele se arrisca a se encaminhar para o pecado em ato. Este intelecto tem realmente necessidade de muita purificação, vigílias e orações. O negócio está vindo ali. Cara, você tem que pensar em outra coisa. Senão aquele pensamento vai te dominar, vai dominar as tuas emoções. Até o ponto de você ser arrastado. E parece que se você está concentrado no pensamento, nesse pensamento, ou melhor, se você está disperso no mau pensamento, se você tem emoções que acompanham, cara, parece que você não tem um descanso para sair e olhar aquilo de outro modo. Então não é este o momento de desmantelar o pensamento, mas de fazer outra coisa, de pôr a sua atenção em outra coisa. Tá? Outra coisa interessante, não é, sobre o desejo desordenado, e que, de novo, revela essa unidade do ser humano. O Evagrio fala sobre a representação do próprio corpo, não é? Sem formas como essas, o intelecto nada poderia fazer, as formas materiais, porque ele é incorpóreo, incapaz de qualquer movimento semelhante. É preciso, portanto, que o anacoreta vigie seu intelecto no momento das tentações, pois ele irá, uma vez que o demônio estiver presente, revestir-se da figura de seu próprio corpo e interiormente engajar-se numa disputa com o irmão ou na união com uma mulher. Isso aqui parece óbvio, né? Mas é muito interessante ver como ele observa. Cara, a gente se imagina justamente em primeira pessoa. É este o homem que Cristo nos evangelhos chegou a denominar adúltero, porque ele cometia adultério em seu coração com a mulher de seu próximo. Ele está tão entregue àquele mau pensamento, que o seu coração, o seu centro, o seu espírito foi dominado por ele. Esse é o coração, o nous, o espírito. Foi dominado por ele. E aí ele cometeu adultério no seu coração. Não no seu sentimento, mas no seu espírito. Porque o seu espírito é dominado por aquele desejo de posse. A partir desse pensamento. Então esteja atento a si mesmo e observe como o intelecto reveste a forma do seu próprio corpo sem rosto, enquanto que ao contrário ele modela interiormente o próximo por inteiro, porque é assim inteiro que ele o viu antes. As outras pessoas têm cara nos nossos pensamentos. O pensamento demoníaco é, com efeito, uma imagem do homem sensível,
constituída interiormente. Opa, isso aqui é essencial. Imagem inacabada, com a qual o intelecto que é levado pelas paixões fala ou age em segredo, de modo ímpio, dirigindo-se aos simulacros que ele vai formando sucessivamente. É uma falsa ideia de si mesmo. É uma falsa ideia de que você é aquele que vai se realizar com esse desejo desordenado, com essa vingança, com essa paixão satisfeita. É uma falsa ideia de quem você é, uma caricatura de si mesmo. É isso que o pecado faz. Que na verdade leva para a destruição. Mas ele faz uma caricatura imaginativa de uma espécie de realização ou satisfação. Isso é fascinante. Outros dois remédios que o Evagrio nos dá. Tem outro aqui interessante, a concentração dos deveres, que ele fala também. Vejam como isso é belíssimo. A primeira renúncia é o abandono voluntário das coisas do mundo em vista da ciência de Deus. A segunda, a rejeição ao mal, que vem a seguir pela graça de Cristo, nosso Salvador, e pelo zelo do homem. A terceira renúncia é a separação pelo desconhecimento daquilo que se manifesta naturalmente aos homens na proporção de seu estado. A concentração gradativa em Deus. E aí eu anotei aqui: cumprir o que está ao seu alcance para receber discernimento. O discernimento não vem quando você, sei lá, está assaltado pelos seus pensamentos e você fala, não, vou deitar na cama, vou fechar os olhos, vou lutar contra eles. Cara, não é assim. O discernimento vem no curso da sua vida, naquilo mesmo que você tem que fazer. A sabedoria de Deus nos é revelada no dia a dia. É aí que está o nosso caminho. Veja essas coisas que às vezes nos incomodam, temos que fazer. Na verdade, elas não nos atrapalham, elas são oportunidades. O tempo todo. E é por isso que precisamos dar atenção a elas. Independente do nosso gosto naquele momento. E agora vem os dois outros remédios que eu falei que o Evagrio menciona. Benevolência e misericórdia. Benevolência e misericórdia nos acordam para a necessidade alheia. Portanto, imediatamente nos tiram o foco desses maus pensamentos. Tem alguém precisando de mim. Acabou. Isso aqui não tem nem como explicar muita coisa, né? Não, tem alguém precisando de mim, cara. É isso. Aí se você não consegue imaginar alguém, cara, procura que você vai ter alguém precisando de você. Você pode ter certeza. Alguém vai precisar de você para alguma coisa. E vai por mim. Realmente isso vai te afastar dos teus maus pensamentos. E por fim, o aspecto dos pensamentos, a relação entre os pensamentos angélicos e a comunhão com a realidade. Aqui ele fala dos sonhos angélicos também. Mas eu entendo que isso se aplica aos sonhos, dormindo mesmo e tal, porque ele fala das imagens dos sonhos. Eu não entrei nessa parte no livro, mas ele fala sobre os sonhos também. Inclusive, aqui o capítulo 29, que sucede ao trecho que eu vou ler, é intitulado Os Sonhos como Modos de Diagnosticar o Estado da Alma. Tá? Se você tem interesse também pelas imagens que aparecem nos sonhos, o livro do Evagrio trata disso também. Mas eu não vou entrar aqui. Então, os pensamentos angélicos trazem uma grande calmaria à alma, uma alegria inefável, a supressão dos pensamentos apaixonados durante o dia, a prece pura e até algumas razões dos seres, que começam a aparecer sob a ação do Senhor e assim revelam a sabedoria do Senhor. Atenção para essas coisas boas, para a realidade mesma que nos cerca, para o que precisamos fazer, para aquilo que descobrimos amar e temos que lutar para defender. Isso nos aproxima de Deus. Isso nos faz mais íntegros e nos leva a uma comunhão com a realidade mais profunda. Mais e mais profunda.
Porque crescendo em virtude, crescemos em sabedoria. Crescendo em sabedoria, precisamos crescer em virtude. Não tem outro jeito. Você precisa ser melhor para entender as coisas que você quer entender. Não tem como ser de outro modo. Essa atenção completa, inteira à realidade. É isso que te faz entrar nela, comer a vida. Tá? É isso que te faz estar cheio dela. É a comunhão com Deus. Aqui, começando aqui. Né? É o enraizamento no ser. Está na realidade. E que esse é o nosso objetivo. E que esse é o nosso anseio verdadeiro. E que se a gente se sente mal pelos maus pensamentos, pelos pensamentos que nos obcecam, que nos atormentam, a gente se sente mal por estar cansado, irritado, vazio, com preguiça. Tudo isso é porque a gente quer essa ordem, essa comunhão com a realidade que foi criada pelo próprio Deus. É para isso que nós fomos feitos. O vício arrebenta com a gente, psicologicamente também, porque nós não fomos feitos para ele. Não fomos feitos para esse equilíbrio aí que dizem que vão achar. Não, não é isso. Tanto quanto mais a gente busca esse equilíbrio, parece que pior fica, não é de fato? Esses pensamentos que engendram essas ações viciosas nos destroem, porque parece que cria uma caricatura, um duplo de nós mesmos. E nós não fomos feitos para isso. Nós não temos que ser assim. Nós não devemos ser assim. Tá bem? É isso, meus amigos, que eu tinha para comentar sobre este maravilhoso livrinho do Evagrio Pontico sobre os maus pensamentos. Espero que os meus comentários tenham ajudado de alguma forma, que vocês tenham se interessado por esse livro. Vocês encontram em várias livrarias, no site da própria Eclésia, não é? Nas outras livrarias do Grupo Sedete também. Vocês vão encontrar com relativa facilidade livro recém-editado, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.